Olá! Vamos estudar um pouquinho mais de logaritmo? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Então, aqui, para a gente introduzir o logaritmo, é muito importante que você se lembre um pouquinho da potenciação. Vou iniciar por aqui, ó. Você tem um número elevado a n. Para você calcular esse número, o que você faz? Você pega esse número, ó, esse a, ele é chamado de base, só para lembrar vocês, tá? Esse n, ele é chamado de expoente. E esse, você viu que a vezes a são os fatores iguais. E o expoente está falando assim, quanto, por exemplo, se você tem lá o 3 é a base e o expoente é 2, está falando assim para você escrever o 3 duas vezes, ó, fatores iguais. Se fosse 3 elevado a 4, você ia escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e vai resolver, tudo bem? 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 3 elevado a 2 dá 9. 3 vezes 3, que vai dar 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, só lembrando para você que isso daqui é a potência, né? O resultado da potenciação. Então, eu tenho ali 3 elevado a 2, base, expoente e potência. Tudo bem? Então, essa ideia que eu preciso que vocês tenham em mente para a gente poder estudar os logaritmos. Então, aqui no logaritmo, para introduzir, eu escrevi assim: qual é o expoente que se deve dar ao 2 para se obter 8? Vamos tirar e escrever isso matematicamente? Qual é o expoente que eu não conheço, então eu vou chamar de x, que eu vou dar para quem? Para o 2, então ele está dizendo que o 2 é base, tá vendo? Ó, é uma informação implícita, eu tenho que saber escrever isso. Qual é a expoente que se deve dar ao 2? Tá vendo? O expoente que eu vou dar ao 2, que vai me dar o 8. E aí eu vou fazer algumas continhas. A base é 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Eu quero o expoente. Então, como que eu escrevo esses fatores, essa multiplicação aqui, em forma de potenciação? Copio a base e o meu n aqui vão ser 3, tá vendo? Ó? Então, qual é o número que eu vou colocar no lugar do x, que quando eu resolver vai dar 8? Ah, então você viu que você colocou no lugar do x o número 3, porque é o expoente que você procurou. Esse 3 que você terminou de encontrar ali, ele é o logaritmo, porque logaritmo significa expoente. Olha como é simples de você observar. Então, o 3, esse 3 ele é chamado de logaritmo, tá bom? Nós vamos escrever isso de uma outra forma. Eu vou escrever dessa forma assim, ó. Logaritmo, se eu perguntasse assim para você. Agora, vamos lá. Deixa eu só fazer. A pergunta vai vir ao contrário. Qual é o logaritmo? Qual é o logaritmo? Logaritmo de 8 na base 2? Olha a pergunta que eu ia inverter. Na base 2, qual é o logaritmo de 8 na base 2? Ele está perguntando qual é o expoente de 8 na base 2. Agora eu vou escrever ele dessa forma. Então, essa palavra logaritmo, eu vou trocar só pelo LOG. Logaritmo de 8, coloco 8 aqui, na base 2, base no logaritmo, ele vem escrito aqui embaixo, perto no finzinho do G. Qual é o logaritmo de 8 na base 2? Então, eu não sei qual é, porque o expoente que eu estou procurando, então eu ia escrever ele dessa forma. Log de 8 na base 2 é igual a alguém. Agora, você já sabe quem é esse alguém. Esse alguém é 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 vai me dar o 8. Não se preocupa não, que a gente vai fazer isso direitinho, tá? A gente tá só introduzindo, mas vai ficar bem explicadinho depois. Então, vamos fazer mais um? Vou pôr mais um aqui.
Já falando para você que expoente é logaritmo. Pensa nesse 2 aqui. Eu vou tirar já esse início aqui, ó, vou pôr ele mais para cima que eu quero relembrar um pouquinho mais de coisas com vocês. 2. Vou pôr ele um pouquinho para cima. Assim. Qual é o expoente que se deve dar a 10 para se obter 100? Vai lá procurar. Então, escrevendo matematicamente, qual é o expoente que eu vou dar pro 10 que vai dar 100? Ó que fácil. Aqui, vale muito a pena lembrar das potências de base 10. Lembra lá? 10 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2, 10 vezes 10, que vai dar 100. Aí você tem lá 10 elevado a 4, por exemplo. É o 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de zeros aqui é esse número do expoente aqui, certo? Ó, se aqui é 4, 1, 2, 3, 4, sempre que a base for 10. Se aqui é 2, o expoente é 2. Se aqui é 1, 0, porque o expoente é 1. Tudo bem? Como que eu escrevo 10 elevado a... qual o expoente que eu devo pôr aqui que vai dar 100? 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 2, que vai dar 100. Então, 10 elevado a 2, que vai dar 100. Por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, no lugar do x, quem que você encontrou? Você encontrou o 2. Como que seria aquela pergunta que eu fiz anteriormente? Eu ia perguntar assim, qual é o logaritmo de 100 na base 10? Qual é... Tá vendo? Se aqui é base, aqui vai ser base. Qual é o logaritmo de 100 na base 10? Qual é o expoente de 10? Então, isso daqui eu não sei. Como que eu ia escrever? 10 elevado a x, que é igual a 100. E com isso, você está introduzindo a ideia de logaritmo. Agora, vamos pensar. Vou apagar isso daqui, deixar o primeiro exemplo ali. Então, quando eu falei para você que uma outra forma de escrever é log, esse exemplo aqui, tá? Log de 8 na base 2, que é igual a x, isso vale para qualquer número. A definição de logaritmo vai ser assim. Esse 8 é qualquer um, certo? Então, nós vamos chamar ele de m. Pode ser a letra que você quiser. Essa base pode ser qualquer um maior do que 1, certo? Então, a base tem que ser diferente de 1, né? Então, eu vou colocar uma letra qualquer aqui, eu vou colocar um A, que é igual a x, por exemplo. Então, para resolver, então, log de m na base A é igual a x. Então, para resolver, eu sei que é esse expoente, eu vou colocar base, não é base aqui? Então, é base elevado àquele resultado que vai ser igual a esse m. Agora, as coisas vão ter nomes, tá? Então, ó, você viu que isso daqui é um exponencial? O inverso do exponencial é o logaritmo. Esse m tem nome, ele se chama logaritmando. Logaritmando. Esse m aqui ficou com um m a mais, uma perninha a mais, né? O a é sempre a sua base. E o x é o resultado aí que nós chamamos de logaritmo, que é o tal do expoente. Logaritmo. E daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns exercícios sobre. Espero que você esteja se lembrando ou esteja aprendendo. Muito obrigada.